Audiolivros apresenta. Título: Uma Árvore de Natal. Autor: Charles Dickens. Início do audiolivro. Estive observando, nesta noite, uma alegre companhia de crianças reunidas ao redor daquela bonita invenção alemã, uma árvore de Natal. A árvore estava plantada no centro de uma grande mesa redonda e erguia-se altivamente acima de suas cabeças. Estava brilhantemente iluminada por uma multiplicidade de pequenas velas, e por toda parte cintilava e brilhava com objetos luminosos. Havia bonecas de bochechas coradas, escondidas atrás das folhas verdes, e havia relógios reais, pelo menos com ponteiros móveis e uma capacidade interminável de serem enrolados, pendurados em inúmeros galhos. Havia mesas francesas polidas, cadeiras, camas, guarda-roupas, relógios de 8 dias e vários outros artigos de mobília doméstica, maravilhosamente feitos de estanho ou Wolverhampton, empoleirados entre os galhos, como se em preparação para alguma fada doméstica. Havia homenzinhos alegres de rosto largo, muito mais agradáveis na aparência do que muitos homens reais, e não é de se admirar, pois suas cabeças eram removíveis, revelando que estavam cheias de confeitos. Havia violinos e tambores, havia pandeiros, livros, caixas de trabalho, caixas de pintura, caixas de doces, caixas de espetáculos, e todo tipo de caixas. Havia bijuterias para as meninas mais velhas, muito mais brilhantes do que qualquer ouro e joias de adultos. Havia cestas e almofadas de alfinetes em todas as formas. Havia armas, espadas e bandeiras. Havia bruxas em anéis encantados de papelão, para contar fortunas. Havia peões, zumbidores, porta-agulhas, limpadores de canetas, frascos de cheiro, cartas de conversa, porta-boquetes, frutas reais, artificialmente deslumbrantes com folha de ouro, maçãs, peras e nozes de imitação, recheadas de surpresas. Em resumo, como uma criança bonita, diante de mim, sussurrou encantada a outra criança bonita, sua amiga íntima, tinha de tudo, e mais um pouco. Essa coleção variada de objetos curiosos, agrupados na árvore como frutas mágicas, e refletindo os olhares brilhantes dirigidos a ela de todos os lados, alguns dos olhos de diamante que a admiravam mal estavam ao nível da mesa, e alguns estavam languidamente maravilhados nos seios de mães bonitas, tias e enfermeiras. Tornou-se uma vivaz realização das fantasias da infância, e me fez pensar como todas as árvores que crescem e todas as coisas que surgem na terra têm suas decorações selvagens naquela época bem lembrada. Agora, estando em casa novamente, e sozinho, a única pessoa na casa acordada, meus pensamentos são atraídos de volta, por uma fascinação que não me importo em resistir, à minha própria infância. Começo a considerar o que todos nós lembramos melhor nos ramos da árvore de Natal de nossos próprios dias de Natal jovens, pelos quais subimos para a vida real. Diretamente no meio da sala, restringida na liberdade de seu crescimento por nenhuma parede envolvente ou teto logo alcançado, surge uma árvore sombria, e, olhando para o brilho sonhador de seu topo, pois observo nesta árvore a propriedade singular de parecer crescer para baixo em direção à terra, volto às minhas mais jovens recordações de Natal. Todos os brinquedos a princípio, percebo. Lá em cima, entre o azevinho verde e as bagas vermelhas, está o homem que não deitava, com as mãos nos bolsos, que persistia em enrolar seu corpo gordo sempre que o colocavam no chão, até que se enrolasse e direcionasse aqueles olhos de lagosta para mim, quando eu fingia rir muito, mas em meu íntimo duvidava muito dele. Bem ao lado dele está aquela caixa de rapé infernal, de onde saltava um conselheiro demoníaco em uma batina preta, com uma cabeleira repugnante e uma boca de pano vermelho, escancarada, que não podia ser suportado de jeito nenhum, mas também não podia ser afastado, pois ele costumava, de repente, em um estado altamente ampliado, voar para fora de caixas gigantes de rapé em sonhos, quando menos se esperava. Nem está longe o sapo com cera de sapateiro em sua cauda, pois não se sabia para onde ele não saltaria, e quando voava sobre a vela e vinha parar na mão com as costas manchadas, vermelho em um fundo verde, era horrível. A dama de cartão em saia de seda azul, que era posta em pé contra o castiçal para dançar, e que veja no mesmo galho, era mais suave e era bonita, mas não posso dizer o mesmo para o maior homem de cartão,
que costumava ser pendurado na parede e puxado por uma corda. Havia uma expressão sinistra naquele nariz dele, e quando ele colocava as pernas em volta do pescoço, o que ele fazia com muita frequência, era macabro e não era uma criatura para ficar sozinho. Quando foi que essa máscara terrível olhou para mim pela primeira vez? Quem a colocou e por que fiquei tão assustado que a visão dela se tornou uma era em minha vida? Não é uma visagem horrenda em si mesma, é até mesmo destinada a ser engraçada, então por que seus traços impassíveis eram tão intoleráveis? Certamente não porque escondia o rosto do usuário. Um avental teria feito o mesmo, e embora eu preferisse até mesmo o avental longe, não teria sido absolutamente insuportável, como a máscara. Seria a imobilidade da máscara. O rosto da boneca era imóvel, mas eu não tinha medo dela. Talvez aquela mudança fixa e definida que ocorre em um rosto real tenha infundido em meu coração acelerado alguma sugestão remota e temor da mudança universal que está por vir em cada rosto, tornando-o imóvel. Nada me reconciliava com isso. Nenhum bater de tambores, de onde se originava um melancólico piar ao girar de uma alavanca, nenhum regimento de soldados, com uma banda muda retirada de uma caixa, e encaixada, uma por uma, em um pequeno e preguiçoso conjunto de tenazes preguiçosas, nenhuma velha, feita de fios e uma composição de papelão marrom, cortando uma torta para duas crianças pequenas, poderia me proporcionar um conforto permanente, por um longo tempo. Nem era satisfatório que me mostrassem a máscara e visse que era feita de papel, ou que a trancassem e me assegurassem que ninguém a usava. A mera lembrança daquele rosto fixo, o mero conhecimento de sua existência em qualquer lugar, era suficiente para me despertar durante a noite, tudo suado e horrorizado, com: "Ah, eu sei que está vindo. Ah, a máscara." Eu nunca me perguntei do que o querido velho burro com as cestas, lá está ele, era feito naquela época. Sua pele era real ao toque, eu me lembro. E o grande cavalo preto com manchas vermelhas por todo ele, o cavalo que eu até podia montar, nunca me perguntei o que o havia levado a essa condição estranha, ou pensei que tal cavalo não fosse comumente visto em Newmarket. Os 4 cavalos sem cor, ao lado dele, que entraram no vagão de queijos e podiam ser retirados e alojados sob o piano, parecem ter pedaços de pele para suas caudas e outras peças para suas crinas, e ficarem pregos em vez de pernas, mas não foi assim quando foram trazidos para casa como presente de Natal. Eles estavam todos certos, naquela época, nem suas arreios estavam pregados sem cerimônia em seus peitos, como parece ser o caso agora. Descobri que os trabalhos tilintantes do carrinho de música eram feitos de palitos de dentes de pena e arame, e sempre achei aquele pequeno acrobata em suas mangas de camisa, subindo constantemente um lado de uma estrutura de madeira e descendo de cabeça para baixo pelo outro, uma pessoa de mente fraca, embora bondosa, mas a escada de Jacó, ao lado dele, feita de pequenos quadrados de madeira vermelha, que iam batendo e fazendo barulho uns sobre os outros, cada um desenvolvendo uma imagem diferente, e todo animado por sininhos pequenos, era uma maravilha poderosa e uma grande delícia. Ah! A casa de bonecas, da qual eu não era proprietário, mas que eu visitava. Não admiro as casas do parlamento tanto quanto aquela mansão de fachada de pedra com janelas de vidro reais, degraus e uma sacada real, mais verde do que vejo agora, exceto em lugares de veraneio, e mesmo esses oferecem apenas uma pobre imitação. E mesmo que ela se abrisse de uma vez, toda a frente da casa, o que foi um golpe, eu admito, cancelando a ficção de uma escada, era apenas para fechá-la novamente, e eu podia acreditar. Mesmo aberta, havia 3 salas distintas, uma sala de estar e quarto, elegantemente mobiliados, e, o melhor de tudo, uma cozinha, com ferros de lareira incomumente macios, uma abundante variedade de utensílios diminutos, a pá de aquecimento, e um cozinheiro de lata em perfil, que sempre estava prestes a fritar 2 peixes. Que justiça de Barmecide fiz eu para os nobres banquetes em que o conjunto de pratos de madeira figurava, cada um com sua própria delicadeza peculiar, como um presunto ou peru, colado firmemente, e adornado com algo verde, que eu recordo como musgo. Poderiam todas as sociedades de temperança desses dias mais recentes, unidas,
Me proporcionaram chá como o que tive por meio daquele pequeno conjunto de louças azuis, que realmente segurava líquido. Ele escorria do pequeno barril de madeira, eu me lembro, e tinha gosto de fósforos, e que fazia do chá um néctar. E se as duas pernas do ineficaz pegador de açúcar caíssem uma sobre a outra e perdessem o propósito, como as mãos de Punch, o que importa? E se eu gritei uma vez, como uma criança envenenada, e causei consternação na companhia elegante, por ter bebido um pouco de colher de chá, inadvertidamente dissolvida em chá muito quente, eu nunca sofri com isso, exceto por um pó. Nas próximas ramificações da árvore, mais abaixo, perto do rolo verde das ferramentas de jardinagem em miniatura, como os livros começam a pendurar espessos. Livros finos, em si mesmos, a princípio, mas muitos deles, e com capas deliciosamente lisas de vermelho ou verde brilhante. Que letras pretas e gordas para começar! Era um arqueiro, e atirou em um sapo. Claro que era. Ele também era uma torta de maçã, e lá está ele. Ele foi muitas coisas em seu tempo, e a maioria de seus amigos também, exceto o X, que tinha tão pouca versatilidade que eu nunca o vira além de Xerxes ou Xantipa, assim como Y, que sempre estava restrito a um iate ou um ilex, e Z condenado para sempre a ser um zebra ou um Zé Ninguém. Mas, agora, a própria árvore muda e se torna um pé de feijão, o maravilhoso pé de feijão pelo qual Jack subiu até a casa do gigante. E agora, aqueles gigantes terrivelmente interessantes, com duas cabeças, com seus porretes sobre os ombros, começam a caminhar ao longo dos galhos em uma multidão perfeita, arrastando cavaleiros e damas para casa para o jantar pelos cabelos. E Jack, como nobre, com sua espada afiada e seus sapatos velozes. Novamente, aquelas antigas meditações vêm sobre mim enquanto o contemplo, e debato dentro de mim mesmo se havia mais de um Jack, o que reluto em acreditar possível, ou apenas um único Jack genuíno e admirável, que realizou todas as proezas registradas. Bom para o Natal é a cor avermelhada da capa, no qual, a árvore formando uma floresta para ela atravessar com sua cesta, Chapeuzinho Vermelho vem até mim numa véspera de Natal para me informar da crueldade e traição daquele lobo dissimulado que comeu sua avó, sem fazer qualquer impressão em seu apetite, e depois a comeu, depois de fazer aquela piada feroz sobre seus dentes. Ela foi o meu primeiro amor. Eu sentia que se pudesse ter casado com o Chapeuzinho Vermelho, teria conhecido a felicidade perfeita. Mas não era para ser, e não havia outra opção senão procurar o lobo na arca de Noé ali e colocá-lo no final da procissão na mesa, como um monstro a ser degradado. A maravilhosa arca de Noé. Não foi considerada navegável quando colocada numa bacia, e os animais foram enfiados pelo teto, precisando ter suas pernas bem sacudidas para poder entrar. Mesmo assim, e então, 9 em cada 10 vezes, começavam a tombar para fora da porta, que estava apenas imperfeitamente fechada com uma trava de arame, mas o que era isso contra ela? Considere a nobre mosca, um tamanho ou dois menor que o elefante, a joaninha, a borboleta, todos triunfos da arte. Considere o ganso, cujos pés eram tão pequenos e cujo equilíbrio era tão indiferente que ele geralmente tombava para frente e derrubava toda a criação animal. Considere Noé e sua família, como estopins de tabaco idiotas, e como a onça aderia a dedos pequenos e quentes, e como as caudas dos animais maiores costumavam se resolver gradualmente em pedaços desfiados de barbante. Silêncio. Novamente uma floresta, e alguém em uma árvore. Não Robin Hood, não Valentim, não o anão amarelo. Eu passei todas as maravilhas de Moterbunch sem menção, mas um rei oriental com um cimitarra reluzente e um turbante. Por Alá. 2 reis orientais, pois vejo outro, olhando por cima do ombro. No gramado, aos pés da árvore, está estendido o comprimento total de um gigante carvão negro, esticado adormecido, com a cabeça no colo de uma dama, e perto deles há uma caixa de vidro, presa com 4 fechaduras de aço brilhante, na qual ele mantém a dama prisioneira quando está acordado. Eu vejo agora as 4 chaves em seu cinto. A dama faz sinais para os 2 reis na árvore, que descem suavemente. É o início das brilhantes noites árabes.
Ah, agora todas as coisas comuns se tornam incomuns e encantadas para mim. Todas as lâmpadas são maravilhosas, todos os anéis são talismãs. Vasos de flores comuns estão cheios de tesouros, com um pouco de terra espalhada por cima. Árvores são para Alibaba se esconder, bifes são para jogar no Vale dos Diamantes, para que as pedras preciosas grudem neles e sejam carregadas pelas águias para seus ninhos, de onde os comerciantes, com gritos altos, as assustarão. Tortas são feitas, de acordo com a receita do filho do vizir de Bussorá, que se tornou confeiteiro depois de ser deixado em suas roupas de baixo no portão de Damasco. Sapateiros são todos Mustafás, e no hábito de costurar pessoas cortadas em 4 pedaços, a quem eles levam de olhos vendados. Qualquer anel de ferro inserido em pedra é a entrada de uma caverna que só espera pelo mago, e pela pequena chama, e pela necromancia, que fará a terra tremer. Todas as tâmaras importadas vêm da mesma árvore daquela data desafortunada, com cuja casca o comerciante arrancou o olho do filho invisível do gênio. Todas as azeitonas são da estirpe daquela fruta fresca, sobre a qual o comandante dos fiéis ouviu o menino conduzir o julgamento fictício do fraudulento vendedor de azeitonas. Todas as maçãs são parentes da maçã comprada, com outras 2, do jardineiro do sultão por 3 siquins, e que o alto escravo negro roubou da criança. Todos os cachorros estão associados ao cachorro, na verdade um homem transformado, que pulou no balcão do padeiro e colocou a pata na moeda falsa. Todo arroz lembra arroz que a terrível dama, que era uma Gol, só podia bicar grão a grão, por causa de seus festins noturnos no cemitério. Meu próprio cavalinho de balanço, lá está ele, com as narinas viradas completamente para fora, indicativas de sangue, deveria ter um pino no pescoço, por virtude disso, para voar comigo, como o cavalo de madeira fez com o príncipe da Pérsia, à vista de toda a corte de seu pai. Sim, em cada objeto que reconheço entre os ramos superiores da minha árvore de Natal, vejo essa luz de fada. Quando acordo na cama, ao amanhecer, nas manhãs frias e escuras de inverno, a neve branca avista vagamente, do lado de fora, através da geada no vidro da janela, eu ouço Dinarzade. Irmã, se você ainda está acordada, peço que termine a história do jovem rei das Ilhas Negras. Scheherazade responde, se meu senhor o sultão permitir que eu viva mais um dia, irmã, não apenas terminarei isso, mas contarei uma história ainda mais maravilhosa. Então, o gracioso sultão sai, sem dar ordens de execução, e todos nós 3 respiramos aliviados. Nessa altura da minha árvore, começo a ver, encolhido entre as folhas, pode ser fruto de peru, ou de pudim, ou torta de frutas, ou dessas muitas fantasias, misturadas com a Robinson Crusoe em sua ilha deserta, Philip Quarle entre os macacos, Sanford e Merton com o senhor Baloo, Moterbunch e a máscara, ou pode ser o resultado de indigestão, auxiliada pela imaginação e excesso de medicamentos, um pesadelo prodigioso. É tão extremamente indistinto que não sei por que é assustador, mas sei que é. Só consigo perceber que é uma imensa variedade de coisas amorfas, que parecem estar plantadas em uma vasta exageração dos pegadores de preguiça que costumavam segurar os soldadinhos de brinquedo, e que estão lentamente se aproximando dos meus olhos e se afastando para uma distância inimaginável. Quando está mais próximo, é pior. Em conexão com isso, diviso recordações de noites de inverno incrivelmente longas, de ser enviado cedo para a cama como castigo por alguma pequena falta e acordar em 2 horas, com a sensação de ter dormido 2 noites, da esperança carregada de desesperança de que amanhã nunca amanhecerá, e a opressão de um peso de remorso. E agora, vejo uma maravilhosa fileira de pequenas luzes subirem suavemente do chão, diante de uma vasta cortina verde. Agora, um sino toca, um sino mágico, que ainda ressoa em meus ouvidos diferente de todos os outros sinos, e a música toca, no meio de um zumbido de vozes, e um cheiro fragrante de casca de laranja e óleo. Logo, o sino mágico ordena que a música cesse, e a grande cortina verde se desenrola majestosamente, e a peça começa. O devotado cão de Montargis vinga a morte de seu mestre, vilmente assassinado na floresta de Bondi, e um camponês humorístico com um nariz vermelho e um chapéu muito pequeno,
que eu tomo a partir desta hora para o meu seio como amigo. Acho que ele era um garçom ou um tratador em uma estalagem de aldeia, mas muitos anos se passaram desde que ele e eu nos encontramos. Observa que a sagacidade desse cachorro é realmente surpreendente, e para sempre essa concepção jocosa viverá em minha memória fresca e inapagável, sobrepujando todas as piadas possíveis, até o fim dos tempos. Ou agora, eu aprendo com lágrimas amargas como a pobre Jane Shore, vestida toda de branco e com seus cabelos castanhos soltos, foi faminta pelas ruas, ou como George Barnell matou o tio mais digno que qualquer homem já teve e depois ficou tão arrependido que deveria ter sido perdoado. Vem rapidamente para me confortar, a pantomima, estupendo fenômeno, quando os palhaços são disparados de morteiros carregados no grande lustre, brilhante constelação que é, quando alequins, cobertos por escamas de ouro puro, torcem e cintilam, como peixes incríveis, quando o Pantaleão, que não considero irreverência comparar em minha própria mente ao meu avô, coloca poqueiros incandescentes no bolso e grita que vem alguém. Ou acusa o palhaço de pequeno furto, dizendo, agora, eu vi você fazer isso. Quando tudo é capaz, com a maior facilidade, de ser transformado em qualquer coisa, e nada é, a não ser que o pensamento faça assim. Agora, também percebo minha primeira experiência da sensação desoladora, muitas vezes a retornar na vida posterior, de ser incapaz, no dia seguinte, de voltar ao mundo monótono, de desejar viver para sempre na atmosfera brilhante que deixei, de adorar a pequena fada, com a varinha como um celestial Baber-Spole, e ansiar por uma imortalidade de fada junto com ela. Ah, ela retorna, em muitas formas, enquanto meu olhar percorre os galhos da minha árvore de Natal, e vai embora tantas vezes, e nunca permaneceu ao meu lado. Dessa alegria brota o teatro de brinquedo, lá está Ellie, com seu familiar proscênio e senhoras em penas, nas frisas, e toda sua ocupação associada com pasta e cola, goma e aquarelas, na montagem de moleiro e seus homens e Elizabeth, ou o exílio da Sibéria. Apesar de alguns acidentes e falhas persistentes, particularmente uma disposição injustificada no respeitável Kelmar e em alguns outros e ficarem fracos nas pernas e dobrar, nos pontos emocionantes do drama, um mundo fértil de fantasias tão sugestivas e abrangentes que, bem abaixo na minha árvore de Natal, vejo teatros reais, sujos e escuros durante o dia, adornados com essas associações como com as guirlandas mais frescas das flores mais raras, encantando-me ainda. Mas ouça. Os tocadores estão tocando, e eles quebram meu sono infantil. Quais imagens eu associarei à música natalina enquanto as vejo apresentadas na árvore de Natal? Conhecidas antes de todas as outras, mantendo-se longe de todas as outras, elas se reúnem ao redor da minha pequena cama. Um anjo, falando com um grupo de pastores em um campo, alguns viajantes, com olhos elevados, seguindo uma estrela, um bebê e uma manjedoura, uma criança em um amplo templo, conversando com homens graves, uma figura solene, com um rosto suave e bonito, levantando uma menina morta pela mão, novamente, perto de um portão da cidade, chamando de volta o filho de uma viúva, em sua urna, para a vida, uma multidão de pessoas olhando pelo teto aberto de um quarto onde ele está sentado e baixando uma pessoa doente em uma cama, com cordas, o mesmo, em uma tempestade, caminhando sobre a água em direção a um navio, novamente, em uma praia, ensinando uma grande multidão, novamente, com uma criança no colo e outras crianças ao redor, novamente, restaurando a visão aos cegos, a fala aos mudos, a audição aos surdos, a saúde aos doentes, a força aos coxos, o conhecimento aos ignorantes, novamente, morrendo em uma cruz, observado por soldados armados, uma escuridão densa se aproximando, a terra começando a tremer. E apenas uma voz ouvida, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda assim, nos galhos inferiores e mais maduros da árvore, associações natalinas se agrupam espessamente. Livros escolares fechados, Ovídio e Virgílio em silêncio, a regra de 3, com suas impertinentes perguntas frias, há muito tempo resolvida, Terêncio e Plauto não atuados mais, em uma arena de carteiras e bancos amontoados, todos lascados, entalhados e manchados de tinta, tacos de cricket, estacas e bolas deixadas mais acima,
Com o cheiro de grama pisoteada e o som suavizado de gritos no ar da noite, a árvore ainda está fresca, ainda é alegre. Se eu não voltar mais para casa no Natal, haverá meninos e meninas, graças a Deus, enquanto o mundo durar, e eles fazem. Lá eles dançam e brincam nos galhos da minha árvore. Deus os abençoe, alegremente, e meu coração dança e brinca também. E eu volto para casa no Natal. Todos nós voltamos, ou todos deveríamos. Todos voltamos, ou deveríamos voltar, para um breve feriado, quanto mais longo, melhor, da grande escola interna, onde estamos sempre trabalhando em nossas lousas aritméticas, para dar e receber um descanso. Quanto a fazer visitas, para onde não podemos ir, se quisermos, onde não estivemos, quando quisermos, partindo da nossa imaginação a partir da nossa árvore de Natal. Para longe na perspectiva de inverno. Há muitos assim na árvore. Avançamos por terrenos baixos e nebulosos, por pântanos e neblinas, subindo colinas longas, serpenteando escuras como cavernas entre densas plantações, quase fechando as cintilantes estrelas, assim, em amplas alturas, até que finalmente paramos, com um silêncio repentino, em uma avenida. O sino do portão tem um som profundo, meio assustador. No ar gélido, o portão se abre em suas dobradiças, e, enquanto dirigimos até uma grande casa, as luzes cintilantes crescem nos janelões, e as fileiras opostas de árvores parecem recuar solenemente de ambos os lados, para nos dar passagem. Em intervalos, durante todo o dia, uma lebra assustada disparou através deste relvado branqueado, ou o ruído distante de um rebanho de veados pisoteando a dura geada, por um minuto, também quebrou o silêncio. Seus olhos vigilantes sob as samambaias podem estar brilhando agora, se pudéssemos vê-los, como as gotas de orvalho geladas nas folhas, mas estão quietos, e tudo está calmo. E assim, as luzes crescendo maiores, e as árvores se afastando diante de nós, e se fechando novamente atrás de nós, como se para proibir a retirada, chegamos a casa. Provavelmente, há um cheiro de castanhas assadas e outras coisas boas e reconfortantes o tempo todo, pois estamos contando histórias de inverno, histórias de fantasmas, ou mais vergonha para nós, ao redor da lareira de Natal, e nunca nos mexemos, exceto para nos aproximarmos um pouco mais dela. Mas, não importa. Chegamos a casa, e é uma casa antiga, cheia de grandes chaminés onde a lenha queima em cães antigos sobre a lareira, e retratos sombrios, alguns deles com lendas sombrias, também, observam desconfiados dos painéis de carvalho nas paredes. Somos um nobre de meia-idade, fazemos uma generosa ceia com nosso anfitrião e anfitriã e seus convidados, sendo época de Natal, e a velha casa cheia de companhia, e então vamos para a cama. Nosso quarto é muito antigo. É revestido com tapeçaria. Não gostamos do retrato de um cavalheiro de verde sobre a lareira. Há grandes vigas pretas no teto, e há uma grande cama preta, apoiada no pé por duas grandes figuras negras, que parecem ter saído de dois túmulos na antiga igreja baronial no parque, para nossa acomodação específica. Mas, não somos um nobre supersticioso, e não nos importamos. Bem, dispensamos nosso criado, trancamos a porta e nos sentamos diante do fogo em nosso roupão, meditando sobre muitas coisas. Finalmente, vamos para a cama. Bem, não conseguimos dormir. Nos remexemos e reviramos, e não conseguimos dormir. As brasas na lareira queimam intermitentemente e fazem o quarto parecer fantasmagórico. Não conseguimos deixar de espiar sobre a colcha, para as duas figuras negras e o cavaleiro, aquele cavaleiro de aparência malvada, de verde. Na luz vacilante, eles parecem avançar e recuar, o que, embora não sejamos de maneira alguma um nobre supersticioso, não é agradável. Bem, ficamos nervosos, cada vez mais nervosos. Dizemos isso é muito tolo, mas não podemos suportar isso, vamos fingir estar doentes e acordar alguém. Bem, estamos prestes a fazer isso, quando a porta trancada se abre, e entra uma jovem, mortalmente pálida e com longos cabelos loiros, que desliza até a lareira e senta na cadeira que deixamos ali, torcendo as mãos. Em seguida,
Notamos que suas roupas estão molhadas. Nossa língua gruda no céu da boca, e não conseguimos falar, mas observamos com precisão. Suas roupas estão molhadas, seus longos cabelos estão sujos de lama úmida, ela está vestida à moda de 200 anos atrás, e ela tem à cintura um punhado de chaves enferrujadas. Bem, lá está ela, e nem conseguimos desmaiar, estamos em tal estado sobre isso. Em breve, ela se levanta e tenta todas as fechaduras no quarto com as chaves enferrujadas, que não se encaixam em nenhuma delas. Então, ela fixa os olhos no retrato do Cavaleiro de Verde e diz, com uma voz baixa e terrível, os veados sabem disso. Depois disso, ela torce as mãos novamente, passa pela cama e sai pela porta. Vestimos nosso roupão, pegamos nossas pistolas, sempre viajamos com pistolas, e estamos seguindo, quando descobrimos que a porta está trancada. Viramos a chave, olhamos para o corredor escuro, ninguém lá. Vagamos por aí, tentando encontrar nosso criado. Não é possível. Percorremos o corredor até o amanhecer, então retornamos ao nosso quarto abandonado, dormimos e somos acordados por nosso criado, nada o assombra nunca, e pelo sol brilhante. Bem, fazemos um café da manhã miserável, e todos dizem que parecemos estranhos. Depois do café da manhã, vamos pela casa com nosso anfitrião, e então o levamos ao retrato do Cavaleiro de Verde, e então tudo vem à tona. Ele foi infiel a uma jovem governanta uma vez ligada àquela família, famosa por sua beleza, que se afogou em um lago e cujo corpo foi descoberto, depois de muito tempo, porque os veados se recusavam a beber da água. Desde então, sussurrou-se que ela percorre a casa à meia-noite, mas vai especialmente para aquele quarto onde o Cavaleiro de Verde costumava dormir, tentando as antigas fechaduras com as chaves enferrujadas. Bem, contamos ao nosso anfitrião o que vimos, e uma sombra passa por seus traços, e ele pede que seja abafado, e assim é. Mas é tudo verdade, e dissemos isso, antes de morrermos, agora estamos mortos, para muitas pessoas responsáveis. Não há fim para as antigas casas, com galerias ressonantes, quartos de dormir sombrios e alas assombradas fechadas por muitos anos, pelas quais podemos vagar, com uma agradável sensação de arrepios nas costas, e encontrar qualquer número de fantasmas, mas, é digno de nota talvez, reduzíveis a muito poucos tipos e classes gerais, pois os fantasmas têm pouca originalidade e caminham em uma trilha batida. Assim, acontece que um certo quarto em um certo salão antigo, onde um certo lorde, baronete, cavaleiro ou cavalheiro ruim, se suicidou, tem certas tábuas no chão das quais o sangue não será removido. Você pode raspar e raspar, como o proprietário atual fez, ou aplainar e aplainar, como seu pai fez, ou esfregar e esfregar, como seu avô fez, ou queimar e queimar com ácidos fortes, como seu bisavô fez, mas o sangue ainda estará lá, nem mais vermelho nem mais pálido, nem mais e nem menos, sempre exatamente o mesmo. Assim, em outra casa semelhante, há uma porta assombrada que nunca permanecerá aberta, ou outra porta que nunca permanecerá fechada, ou um som assombrado de uma roda de fiar, ou um martelo, ou um passo, ou um grito, ou um suspiro, ou o tropel de um cavalo, ou o rangido de uma corrente. Ou então, há um relógio de torre que, à meia-noite, toca 13 quando o chefe da família está prestes a morrer, ou uma carruagem preta sombria e imóvel que, nesse momento, sempre vista por alguém, esperando perto dos grandes portões no pátio estável. Ou assim, aconteceu como Aladim Marie foi fazer uma visita a uma grande casa selvagem nas Highlands escocesas e, estando fatigada com sua longa jornada, retirou-se para a cama cedo, e inocentemente disse, na manhã seguinte, à mesa do café da manhã, que estranho ter uma festa tão tarde na noite passada, neste lugar remoto, e não me contar antes de eu ir para a cama. Então, todos perguntaram a Aladim Marie o que ela queria dizer. Então, Aladim Marie respondeu, bem, durante toda a noite, as carruagens estavam dirigindo para cima e para baixo do terraço, debaixo da minha janela. Então, o dono da casa ficou pálido, e também sua Lady, e Charles MacDougall de MacDougall fez um sinal para Aladim Marie para não dizer mais nada,
e todos ficaram em silêncio. Após o café da manhã, Charles McDougall disse a Lady Marie que era uma tradição na família que aquelas carruagens estrondosas no terraço pressagiavam a morte. E assim aconteceu, pois, 2 meses depois, a dama da mansão morreu. E a Lady Marie, que era dama de honra na corte, contava frequentemente essa história para a velha rainha Charlotte, por este sinal que o velho rei sempre dizia: é. O quê? O quê? Fantasmas, fantasmas. Nada disso, nada disso. E nunca parou de dizer isso, até ir para a cama. Ou, um amigo de alguém que a maioria de nós conhece, quando era jovem na faculdade, tinha um amigo em particular, com quem fez um pacto de que, se fosse possível para o espírito retornar a esta terra após sua separação do corpo, aquele que morresse primeiro deveria reaparecer para o outro. Com o tempo, esse pacto foi esquecido pelo nosso amigo, os dois jovens progredindo na vida e seguindo caminhos divergentes que estavam amplamente separados. Mas, uma noite, muitos anos depois, nosso amigo, estando no norte da Inglaterra e hospedado por uma noite em uma pousada, nos montes de Yorkshire, aconteceu de olhar para fora da cama, e lá, à luz do luar, apoiado em uma escrivaninha perto da janela, olhando fixamente para ele, viu seu antigo amigo da faculdade. A aparência sendo solenemente abordada, respondeu, como que sussurrando, mas muito audível: não se aproxime de mim. Eu estou morto. Eu estou aqui para cumprir minha promessa. Venho de outro mundo, mas não posso revelar seus segredos. Então, toda a forma ficando mais pálida, derreteu, como que na luz da lua, e desapareceu. Havia a filha do primeiro ocupante da pitoresca casa elisabetana, tão famosa em nossa vizinhança. Já ouviu falar dela? Não. Por quê? Ela saiu numa noite de verão, ao entardecer, quando era uma bela garota, com apenas 17 anos, para colher flores no jardim, e logo correu, aterrorizada, para o salão de seu pai, dizendo: "Ó, querido pai, eu me encontrei." Ele a pegou nos braços e disse que era imaginação, mas ela disse: "Oh não. Eu me encontrei na Alameda Larga, e eu estava pálida e colhendo flores murchas, e virei a cabeça, e a segurava." E, naquela noite, ela morreu, e uma pintura de sua história foi iniciada, embora nunca tenha sido terminada, e dizem que está em algum lugar da casa até hoje, com o rosto virado para a parede. O tio da esposa do meu irmão estava voltando para casa a cavalo, numa noite suave ao pôr do sol, quando, em uma estradinha verde perto de sua própria casa, viu um homem parado diante dele, bem no centro de um caminho estreito. Por que aquele homem de capa está parado lá? Ele pensou. Ele quer que eu passe por cima dele. Mas a figura nunca se moveu. Ele sentiu uma sensação estranha ao vê-la tão quieta, mas diminuiu o trote e avançou. Quando estava tão perto, quase tocando com a estribeira, seu cavalo recuou, e a figura deslizou para cima do barranco, de maneira curiosa e sobrenatural, para trás e sem parecer usar os pés, e desapareceu. O tio da esposa do meu irmão, exclamando: "Meu Deus! É meu primo Henri, de Bombaim!" Esporeou seu cavalo, que estava subitamente suando profusamente, e, surpreso com tal comportamento estranho, deu a volta na frente de sua casa. Lá, ele viu a mesma figura, acabando de passar pela longa janela francesa da sala de estar, que se abria no chão. Ele entregou as rédeas a um criado e se apressou em entrar. Sua irmã estava lá, sozinha. "Alice, onde está meu primo Henri?" "Seu primo Henri, John?" "Sim. De Bombaim. Eu o encontrei na estrada agora há pouco e o vi entrar aqui, neste instante." Nenhuma criatura foi vista por ninguém, e naquela hora e minuto, como mais tarde se descobriu, esse primo morreu na Índia. Era uma certa senhora solteira e sensata que morreu aos 99 anos e manteve suas faculdades até o final, que realmente viu o menino órfão, uma história que frequentemente foi contada de forma incorreta, mas cuja verdade real é esta, porque é, de fato, uma história pertencente à nossa família, e ela era parente da nossa família. Quando tinha cerca de 40 anos e ainda era uma mulher excepcionalmente bonita,
Seu amor morreu jovem, razão pela qual ela nunca se casou. Embora tivesse muitas propostas, ela foi se hospedar em um lugar em Kent, que seu irmão, um comerciante indiano, havia acabado de comprar. Havia uma história de que esse lugar já havia sido mantido em confiança pelo tutor de um menino, que era ele mesmo o próximo herdeiro, e que matou o menino com um tratamento duro e cruel. Ela não sabia de nada disso. Disseram que havia uma gaiola em seu quarto onde o tutor costumava colocar o menino. Isso não era verdade. Havia apenas um armário. Ela foi para a cama, não fez nenhum alarme durante a noite e, de manhã, disse calmamente à sua criada quando ela entrou: "Quem é o menino bonito e desamparado que ficou espiando aquele armário a noite toda?" A criada respondeu dando um grito alto e saindo imediatamente. Ela ficou surpresa, mas era uma mulher de notável força de espírito. Vestiu-se e desceu, e se trancou com seu irmão. "Agora, Walter", ela disse, "fui perturbada a noite toda por um menino bonito e desamparado, que ficou constantemente espiando aquele armário no meu quarto, que eu não consigo abrir. Isso é algum truque?" "Eu tenho medo que não, Charlotte", disse ele, "porque é a lenda da casa. É o menino órfão." "O que ele fez?" "Ele abriu a porta suavemente", disse ela, "e espiou para fora. Às vezes, ele dava um passo ou dois para dentro do quarto. Então, eu o chamei para incentivá-lo, e ele recuou, estremeceu e se encolheu novamente, e fechou a porta." "O armário não tem comunicação, Charlotte", disse seu irmão, "com qualquer outra parte da casa, e está pregado." Isso era inegavelmente verdadeiro, e 2 carpinteiros levaram uma manhã inteira para abri-lo, para exame. Então, ela ficou satisfeita por ter visto o menino órfão. Mas, a parte selvagem e terrível da história é que ele também foi visto por 3 dos filhos de seu irmão, sucessivamente, que todos morreram jovens. Na ocasião de cada criança ficar doente, ele voltou para casa quente, 12 horas antes, e disse: "Ó, mamãe, ele tinha estado brincando debaixo de uma certa árvore carvalho, em um determinado campo, com um estranho menino, um menino bonito e desamparado, que era muito tímido e fazia sinais." Por experiência fatal, os pais vieram a saber que este era o menino órfão e que o curso da criança que ele escolheu como sua pequena companheira de brincadeira estava certamente traçado. Legião é o nome dos castelos alemães, onde ficamos acordados sozinhos esperando pelo espectro, onde somos conduzidos a uma sala, relativamente animada para nossa recepção, onde lançamos um olhar ao redor das sombras, projetadas nas paredes vazias pela fogueira crepitante, onde nos sentimos muito solitários quando o estalajadeiro da vila e sua filha bonita se retiraram, depois de colocar uma nova carga de lenha na lareira, e arrumando sobre a pequena mesa um jantar alegre, como um capão assado frio, pão, uvas e uma garrafa de vinho do Reno envelhecido, onde as portas reverberantes se fecham em sua retirada, uma após outra, como tantos sons de trovão sombrio, e onde, por volta das pequenas horas da noite, tomamos conhecimento de vários mistérios sobrenaturais. Legião é o nome dos estudantes alemães assombrados, em cuja companhia nos aproximamos mais da lareira, enquanto o colegial no canto abre bem os olhos e arregala, e voa para longe do banquinho que escolheu para se sentar, quando a porta sopra acidentalmente aberta. Vasto é o cultivo de tal fruto, brilhando em nossa árvore de Natal, em flor, quase no topo, amadurecendo por todos os galhos. Entre os brinquedos e fantasias mais recentes pendurados ali, frequentemente ociosos e menos puros, estejam as imagens uma vez associadas aos doces velhinhos do Natal, a música suave na noite, sempre inalterável. Cercada pelos pensamentos sociais do Natal, permita que a figura benevolente da minha infância permaneça inalterada. Em cada imagem alegre e sugestão que a temporada traz, que a estrela brilhante que repousava sobre o humilde telhado seja a estrela de todo o mundo cristão. Uma pausa momentânea, ó árvore que desaparece, cujos galhos inferiores ainda são escuros para mim, e deixe-me olhar mais uma vez. Eu sei que há espaços vazios em teus galhos, onde olhos que eu amei brilharam e sorriram, dos quais eles partiram. Mas, lá em cima, vejo que ressuscitou a filha morta e o filho da viúva, e Deus é bom.
se a velhice estiver se escondendo para mim na parte invisível do teu crescimento descendente, ó que eu, com a cabeça grisalha, possa voltar um coração de criança para aquela figura ainda, e uma confiança de criança. Agora, a árvore está decorada com alegria brilhante, e canção, e dança, e bom humor. E eles são bem-vindos. Inocentes e bem-vindos sejam sempre, sob os galhos da árvore de Natal, que não lançam sombras sombrias. Mas, à medida que ela afunda no chão, ouço um sussurro passando pelas folhas. Isto, em comemoração à lei do amor e bondade, misericórdia e compaixão. Isto, em memória de mim. Fim deste audiolivro.